um dos mais respeitados rabinos de Jerusalém, morreu por 17 minutos e voltou com um aviso urgente para o povo judeu. Ele afirma ter encontrado aquele que rejeitou a vida inteira e que esse encontro revelou 3 profecias devastadoras para 2025. Meu nome é Rabino David Cohen e até 3 meses atrás eu ocupava o cargo de rabino-chefe do Templo Bet Israel, em Jerusalém. Passei a vida dedicado ao estudo da Cabala e era amplamente reconhecido como um dos principais estudiosos nesse campo. O que estou prestes a compartilhar será, sem dúvida, rejeitado por muitos, desacreditado por outros e, possivelmente, marcará o fim da minha trajetória de 4 décadas na liderança judaica. No entanto, após o que vivi nos 17 minutos em que estive clinicamente morto no último Yom Kippur, sinto que não tenho outra escolha a não ser falar. Sei bem o peso e a gravidade do que estou prestes a relatar. Durante anos, fui conhecido por escrever refutações extensas contra a tentativa de missionários cristãos de reinterpretar nossas escrituras. Meu livro, Por que Jesus não pode ser o Messias, vendeu mais de 100.000 cópias e era leitura obrigatória em muitas yeshivot. Treinei inúmeros jovens rabinos para combater essas ideias e até recentemente eu tinha plena convicção de que meu entendimento da Torá era sólido, que minha posição era respeitada e que minhas crenças eram inabaláveis. Mas tudo mudou naquela noite fatídica em Jerusalém. Antes de contar sobre o encontro que tive com aquele que rejeitamos e a mensagem perturbadora que ele me deu sobre o que está por vir em 2025, há algo que você precisa compreender. Eu não sou uma pessoa instável, não estou buscando atenção e não sou financiado por qualquer organização cristã. Na verdade, compartilhar esse testemunho me custou tudo: minha posição, meu casamento, meus relacionamentos e o lugar que ocupava na comunidade que servi por décadas. O que me impulsiona a falar é a urgência da mensagem que recebi. O tempo está se esgotando para o nosso povo. Aqueles 17 minutos me abalaram profundamente, e os sinais que me foram revelados já começaram a se cumprir exatamente como me foi dito que aconteceriam. Nos últimos 3 meses, lutei comigo mesmo sobre se deveria tornar isso público. Mas há 2 semanas, vi com meus próprios olhos o primeiro desses sinais se manifestar exatamente como havia sido mostrado durante minha experiência de quase morte. Agora não posso mais me calar. A vida de muitos judeus está em jogo. Alguns de vocês podem me reconhecer. Até recentemente eu aparecia regularmente na televisão israelense como comentarista religioso. Dei palestras na Universidade Hebraica, escrevi artigos para o Jerusalém Post e servi no conselho do rabinato-chefe. Não menciono essas credenciais por vaidade, mas para deixar claro que sou uma pessoa lúcida, respeitada e de mente sã. O que aconteceu comigo durante o serviço de Kol Nidrei, no último Yom Kippur, mudou não apenas a minha vida, mas pode alterar o destino de cada judeu que ouvir esta mensagem. Aquela noite de Yom Kippur começou como tantas outras ao longo dos meus 40 anos de serviço. A sinagoga estava cheia, todos os assentos ocupados por rostos familiares, médicos, advogados, acadêmicos, famílias que acompanhei por décadas. O ar estava carregado de expectativa enquanto o sol se punha sobre Jerusalém, marcando o início do dia mais sagrado do nosso calendário. Lembro-me de estar diante da arca, envolto no meu talit, preparando-me para entoar a oração de Kol Nidrei. A antiga melodia, transmitida por gerações, estava prestes a sair dos meus lábios quando algo mudou. De repente, tive uma sensação estranha, como se o próprio tempo estivesse desacelerando. Olhei para o meu sidur e percebi algo inexplicável. As letras hebraicas pareciam se reorganizar, formando palavras que eu nunca havia notado antes. Foi então que aconteceu. Uma dor lancinante atravessou meu peito, diferente de tudo que já havia experimentado. Mais tarde, os médicos confirmariam que minha artéria principal havia se rompido completamente. Um infarto conhecido como Widowmaker, quase sempre fatal. Mas naquele momento, tudo o que eu sabia era que algo profundo estava acontecendo. Não perdi a consciência de imediato. Agarrei-me ao pódio, tentando manter a compostura. Olhei para a congregação e vi o pânico crescendo nos rostos deles. Meu filho, Benjamin, também rabino, foi o primeiro a perceber que algo estava errado. Vi quando ele começou a se levantar do banco, mas antes que pudesse me alcançar, tudo mudou. De repente,
Eu estava olhando para o meu próprio corpo. Vi minha forma física desmoronar no chão. Meu talit flutuou lentamente, como uma bandeira branca se rendendo ao vento. O caos tomou conta da sinagoga, mas para mim, parecia distante, como se eu estivesse observando tudo através de um vidro grosso. Vi meu filho correr em direção ao meu corpo inerte. Ouvi os gritos pedindo ajuda. Testemunhei as ligações frenéticas para os serviços de emergência. Mas o que aconteceu depois desafia qualquer explicação racional. A cena da sinagoga começou a desaparecer. E de repente, me vi sendo transportado através do que só posso descrever como um túnel de pura consciência. Como estudioso da Cabala, passei décadas analisando os textos místicos sobre experiências de quase morte. Mas nada poderia ter me preparado para o que eu estava prestes a vivenciar. A primeira coisa que me impressionou foi a linguagem. Tudo ao meu redor estava em hebraico, mas não o hebraico moderno falado em Israel, nem sequer o hebraico bíblico que estudei a vida inteira. Era algo mais puro, mais primordial, como se eu estivesse experimentando a linguagem em sua forma original, antes da confusão de Babel. Conforme me movia por essa dimensão, tornei-me consciente de presenças ao meu redor. Mas esses não eram os anjos que eu havia imaginado em meus estudos teológicos. Eram os seres que nossos ancestrais chamavam de observadores, entidades de pura luz e propósito. Eles não falavam, mas de alguma forma eu compreendia que estavam me guiando para algo, ou para alguém. Foi então que ouvi um som que abalou minha própria essência. Era o som de um shofar, mas não como qualquer outro que já ouvira em Rosh Hashanah. Esse toque carregava dentro de si toda a história, toda a verdade, toda a realidade. E ele estava anunciando algo, ou alguém. Eu estava prestes a encontrar aquele cuja rejeição havia moldado minha vida e minha teologia. Mas antes disso, os observadores me mostraram algo que eu precisava ver. Eles me levaram a um lugar que só posso descrever como o Vale do Julgamento, embora essas palavras não consigam capturar sua verdadeira natureza. E ali, para meu espanto, encontrei rostos que reconhecia, figuras que até então só havia visto em fotografias e pinturas que atravessam séculos da história judaica. Grandes rabinos, estudiosos e líderes do nosso povo. Mas eles não estavam como eu esperava encontrá-los. O primeiro que se aproximou de mim foi o rabino Itzhak Kaduri, a quem tive a honra de conhecer em Jerusalém antes de sua morte, em 2006. Muitos devem se lembrar da polêmica que surgiu após sua partida, quando rumores começaram a circular sobre uma misteriosa nota que ele teria deixado a respeito do Messias. O que ele me revelou naquele vale confirmaria a verdade sobre essa nota. David, ele disse, chamando-me pelo meu nome hebraico, o que ensinamos estava incompleto. Fomos guias cegos, conduzindo outros para longe da verdade que sempre esteve diante de nós, oculta dentro das nossas próprias escrituras. Suas palavras atingiram-me como golpes físicos. Ali estava um dos cabalistas mais reverenciados da era moderna, me dizendo que nosso entendimento estava errado. Atrás dele vi outros rostos que reconheci dos meus anos de estudo, o rabino Schneerson, o rabino Cook e muitos outros cujos livros enchem as prateleiras das yeshivot ao redor do mundo. Mas eles pareciam estar em diferentes estados de consciência, alguns em profunda angústia, outros em uma espécie de êxtase, como se estivessem finalmente compreendendo algo que antes lhes fora oculto. No entanto, o momento mais chocante veio quando encontrei o meu próprio avô, o rabino Yosef Cohen, que havia perecido em Auschwitz. Ele morreu mantendo sua rejeição de Yeshua como Messias. Agora, diante de mim, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Nós estávamos errados, Davi. A voz do meu avô tremia com uma mistura de dor e clareza. O sofrimento do nosso povo continua porque nos recusamos a enxergar o que está escrito na nossa própria Torá, nas palavras de nossos próprios profetas. Ele começou a recitar Isaías 53 em hebraico, mas as palavras soavam diferentes. De alguma forma, estavam mais nítidas, mais claras, como se um véu houvesse sido retirado e seu verdadeiro significado finalmente revelado. Cada palavra parecia iluminar o ar ao nosso redor, e pela primeira vez eu vi o quanto havíamos distorcido essa passagem ao longo das gerações. O servo sofredor já não era uma alegoria para Israel. A verdade era inegável. Ali, naquele lugar onde nenhuma ginástica teológica poderia obscurecê-la,
Eu compreendi o que sempre esteve diante de nós. Mas o que aconteceu em seguida abalou-me ainda mais profundamente. O vale começou a se encher de uma luz indescritível, e todas as almas ao meu redor caíram de joelhos. Os observadores, aqueles seres de luz que me haviam guiado até ali, começaram a cantar naquele hebraico puro que mencionei antes. O som era ao mesmo tempo belo e terrível. Belo em sua pureza, mas terrível pelo poder que carregava. Um poder que expunha tudo o que estava oculto dentro do meu coração. Então, através dessa luz, uma figura começou a se aproximar. Eu sabia, em cada fibra do meu ser, quem era. Ainda assim, minha mente lutava contra o reconhecimento. Tudo no meu treinamento, no meu aprendizado, em toda a obra da minha vida gritava em protesto. Mas ali, naquele lugar onde a verdade não podia ser ignorada ou distorcida, eu não podia mais negar o que estava diante de mim. A luz que emanava dele era diferente de qualquer outra. Não era como a luz do sol ou qualquer iluminação terrena. Era a própria verdade tornada visível. À medida que ele se aproximava, vi o que o profeta Daniel tentou descrever. Cabelos brancos como lã pura, olhos como chamas de fogo. Mas o que mais me impressionou foram as cicatrizes, as marcas, as feridas que nós infligimos. Aquelas que nossos ancestrais causaram ainda estavam visíveis em sua forma glorificada. Eu caí de joelhos, da mesma forma que Saulo de Tarso deve ter feito na estrada para Damasco. O peso de 2000 anos de rejeição desabou sobre mim. Cada argumento que eu já fizera contra ele, cada livro que eu escrevera negando suas reivindicações, cada aluno que eu ensinara a resistir à verdade, tudo isso se levantou diante de mim como uma montanha de vergonha. Davi, filho de Yosef, ele falou meu nome naquele hebraico puro, e naquele instante eu compreendi por que nossos ancestrais foram instruídos a não pronunciar o nome sagrado dele. Sua voz carregava dentro de si toda a autoridade, todo amor, toda a verdade. Você foi trazido aqui porque o tempo está se esgotando para o meu povo Israel. Através das lágrimas, consegui levantar meu olhar. Seus olhos continham tanto amor, amor por mim, amor pelo nosso povo, que doía fisicamente encarar. Como pudemos ser tão cegos? Na minha mente, as palavras do profeta Zacarias ecoaram. Olharão para mim, a quem traspassaram, e chorarão por ele, como se chora por um filho único. Mas ele não me trouxe ali apenas para se revelar. O que ele me mostrou a seguir foi o que me obrigou a arriscar tudo para compartilhar esta mensagem. Três profecias específicas foram reveladas sobre o que está por vir para Israel a partir de 2025. Observe atentamente. Ele disse, pois estes sinais virão em rápida sucessão. A primeira visão que ele me mostrou estava centrada no Monte do Templo. Vi eventos que agora estou proibido de descrever em sua totalidade, mas posso dizer isto. No final da primavera de 2025, algo será descoberto sob o Monte do Templo. Essa revelação abalará os alicerces do judaísmo e do islamismo. Será um achado que colocará em movimento uma cadeia de eventos, criando a ilusão de que a paz está finalmente ao alcance, mas será uma paz falsa. A segunda profecia revelou um engano tão sutil, tão convincente, que capturará os corações do nosso povo judeu em todo o mundo. Vi uma figura emergir, alguém que parecerá cumprir todas as profecias messiânicas pelas quais ansiamos há séculos. Ele realizará sinais e maravilhas tão extraordinários que até mesmo os rabinos mais céticos serão persuadidos. Mas Yeshua me mostrou a verdade. Essa pessoa será o falso Messias definitivo, aquele sobre quem nossos sábios alertaram, mas que interpretamos de forma errada. A terceira profecia. Aqui preciso fazer uma pausa. O que vi foi tão aterrorizante que tenho chorado todas as noites desde que voltei. Ela envolve uma escolha. Uma escolha que cada judeu terá que fazer até o final de 2025. Uma escolha que determinará não apenas o destino terreno de cada um, mas seu destino eterno. Vi um avanço tecnológico sendo introduzido como uma bênção, mas que logo se transformará em uma armadilha para o nosso povo. Um sistema surgirá, primeiro em Israel, prometendo unificar registros médicos, bancários e até práticas religiosas sob uma identidade digital judaica. No início, parecerá algo benéfico, uma maneira de facilitar tudo, desde a frequência à sinagoga até o acesso a serviços médicos. Mas Yeshua me revelou o verdadeiro propósito por trás desse sistema. No final de 2025, ele se tornará obrigatório para todos os judeus.
primeiro em Israel, depois em todo o mundo. Aqueles que se recusarem a aderir serão rotulados como não conformes e gradualmente excluídos da vida comunitária judaica. O sistema será promovido por rabinos influentes e líderes israelenses como um meio de preservar a identidade judaica na era moderna. Mas então, com uma voz repleta de amor e urgência, Yeshua me disse: aqueles que aceitarem esta marca selarão o seu destino. Muitos a escolherão para manter sua posição na comunidade, para proteger seu status, para preservar sua riqueza. Mas ao fazê-lo, se afastarão da salvação que ofereço. Então, ele me mostrou 3 eventos que acontecerão antes que esse sistema seja implementado. 3 sinais que validarão este aviso. Primeiro, um rabino proeminente em Jerusalém anunciará uma descoberta revolucionária sobre o Messias nos códigos da Torá. Isso acontecerá poucos meses após a divulgação desta mensagem. Mas essa revelação será distorcida para apontar para o falso Messias, em vez do verdadeiro. Segundo, um acordo de paz será proposto, parecendo resolver de uma vez por todas a disputa pelo monte do templo. Será saudado como um milagre. Muitos dirão que os tempos messiânicos chegaram, mas Yeshua me mostrou que essa paz será um engano. Ela durará apenas alguns meses antes de dar lugar a um conflito sem precedentes. O terceiro sinal foi talvez o mais específico de todos. Uma série de eventos sobrenaturais ocorrerão no Muro das Lamentações, levando muitos judeus ortodoxos a acreditar que o tempo da redenção finalmente chegou. Vi multidões reunidas, testemunhando o que acreditavam ser manifestações divinas. Mas Yeshua me revelou a verdade. Esses sinais serão falsificados, projetados para preparar nosso povo para aceitar o falso Messias. Então, com tristeza na voz, ele disse: meu povo foi preservado por séculos de perseguição porque eu os protegi. Mas agora, eles enfrentarão seu maior teste. Muitos escolherão o conforto e a aceitação em vez da verdade. Apenas aqueles que se lembrarem das verdadeiras profecias reconhecerão o engano. O que vi a seguir partiu meu coração. Vi famílias judaicas sendo dilaceradas. Alguns reconheceriam a verdade. Outros abraçariam a mentira. Vi rabinos respeitados, líderes de comunidades inteiras, conduzindo seus fiéis ao erro, convencidos de que estavam servindo a Hashem. Mas no meio dessa escuridão, também vi esperança. Pequenos grupos de judeus se reuniam secretamente em casas, estudando a Torá e os profetas com novos olhos, finalmente enxergando o que antes lhes fora oculto, especialmente entre os jovens, um despertar. Eles começavam a questionar as explicações tradicionais que haviam rejeitado Yeshua por séculos. Então, de repente, a visão cessou. Yeshua me deu uma mensagem final. Palavras que me foram ordenadas a compartilhar com nosso povo. Diga-lhes que eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nunca esqueci minha aliança com Israel. Mas assim como o Egito teve apenas uma noite para escolher entre a vida e a morte durante a primeira Páscoa, agora meu povo terá um curto período para decidir. O sangue no batente da porta agora é o meu sangue. O tempo da escolha está às portas. E então veio o retorno. Fui puxado de volta, através de todas as dimensões ao mesmo tempo. Ouvi o chofar novamente, mas desta vez soava como um alarme, um aviso final. Os observadores que me guiaram falaram uma última vez naquele hebraico puro: retorne e diga a eles. Seu silêncio será contado como concordância com a escuridão. De repente, tomei consciência de vozes. Eram vozes médicas, urgentes. Alguém gritou. Meu corpo físico convulsionou enquanto a eletricidade passava por ele. A dor foi intensa. Meu espírito se reconectava com a carne. Meus olhos se abriram e vi paramédicos inclinados sobre mim, seus rostos expressando puro espanto diante do que acabara de acontecer. Ele voltou, gritou um deles em hebraico. Neshima tová, bom hálito. Eu havia estado morto por 17 minutos. Pela lógica médica, mesmo que eu tivesse sobrevivido, deveria ter sofrido danos cerebrais irreversíveis. Mas minha mente estava clara, mais clara do que nunca. O véu sobre o qual Paulo escreveu, aquele que cobre os olhos do nosso povo ao ler a Torá, foi retirado da minha visão. Os dias que se seguiram foram extremamente difíceis. Como alguém volta à vida normal depois de uma experiência como essa? Como você encara sua congregação, seus colegas, sua família, sabendo que tudo o que ensinou por décadas estava, na melhor das hipóteses, incompleto e, na pior, enganoso?
Minha esposa, com quem estive casado por 30 anos, me deixou quando tentei contar a ela sobre o que vivi. Meus filhos não falam mais comigo. A diretoria da sinagoga exigiu minha renúncia. Meus livros foram retirados das bibliotecas das yeshivot. Antigos amigos atravessam a rua para me evitar, mas nada disso importa agora. O que importa é que vocês, meus irmãos e irmãs judeus que estão ouvindo esta mensagem, compreendam a urgência do que estou compartilhando. Os sinais que me foram mostrados já começaram a se manifestar. Na semana passada, o primeiro sinal que mencionei foi relatado no Jerusalém Post. Poucos reconheceram seu verdadeiro significado. Você não precisa acreditar na minha experiência, mas eu lhe imploro que faça apenas uma coisa. Pegue a nossa escritura e leia-a novamente, mas desta vez, sem as interpretações tradicionais. Leia Isaías 53 como se fosse a primeira vez. Olhe para a linha do tempo de Daniel com novos olhos. Estude as profecias sobre o Messias e pergunte a si mesmo, honestamente: quem as cumpriu? O tempo está se esgotando. A escolha que você fizer nos próximos meses não afetará apenas sua vida terrena, mas seu destino eterno. Não permita que a tradição, o orgulho ou o medo da rejeição o impeçam de investigar essas verdades por si mesmo. Se você sente o Espírito de Deus agitando algo em seu coração, há 3 coisas que você deve fazer imediatamente. Primeiro, pegue uma cópia do Tanakh, não o Talmud, não os comentários, mas a palavra pura de Deus. Leia-a sozinho, longe das influências de outros. Concentre-se especialmente em Isaías 52 e 53, Daniel 9 e Zacarias 12. E, enquanto lê, faça esta oração simples: Deus de Abraão, me mostre a verdade sobre Yeshua, mesmo que isso me custe tudo. Segundo, documente os sinais que mencionei. Quando você ouvir notícias sobre a descoberta sob o monte do templo nos próximos meses, quando um rabino anunciar uma revelação messiânica, nos códigos da Torá, quando testemunhar eventos sobrenaturais no Muro das Lamentações, lembre-se deste aviso. Eles parecerão milagrosos, mas são marcadores do grande engano que está por vir. Terceiro, e o mais importante, você deve tomar sua decisão antes que o sistema de identidade digital judaica seja implementado. Quando ele for introduzido, a pressão para se conformar será esmagadora. Dirão que você não pode ser um verdadeiro judeu sem isso. Restringirão o acesso ao Muro das Lamentações, às sinagogas e até aos mercados kosher para aqueles que recusarem. Mas lembre-se do que me foi mostrado. Aceitar esse sistema será um ponto sem retorno espiritual. Eu sei o quão difícil esta mensagem é de ouvir. Sei o preço de aceitá-la. Acredite, estou vivendo esse preço todos os dias. Mas pare um momento e pergunte-se: por que eu sacrificaria tudo? Minha reputação, meus relacionamentos familiares, o trabalho de toda a minha vida. Para compartilhar uma mentira? O que eu poderia ganhar com isso? Se você deseja saber mais, estabeleci um método seguro de contato. As informações estão na descrição abaixo. Mas, por favor, não adie sua decisão. O tempo que me foi mostrado é específico e curto. Até o final de 2025, cada judeu terá feito sua escolha, quer perceba isso ou não. Limpando as lágrimas dos meus olhos, faço este último apelo. Meus queridos irmãos e irmãs judeus, fomos preservados através de séculos de perseguição. Sobrevivemos aos pogroms, sobrevivemos ao Holocausto, sobrevivemos às guerras e ao terrorismo. Não porque fomos fortes, mas porque o Deus de nossos pais nos protegeu, esperando por este momento na história. Mas agora enfrentamos nosso maior teste. Lembre-se das palavras de Moisés: coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolham a vida, para que vocês e seus filhos possam viver. Hoje, essa escolha está diante de nós novamente. Yeshua, nosso verdadeiro Messias, está chamando o seu povo de volta para casa. O tempo da angústia de Jacó está se aproximando, mas também o maior despertar da história judaica. De que lado dessa divisão você estará? Sua resposta dependerá de apenas uma coisa: sua disposição de questionar tudo o que lhe foi ensinado e buscar a verdade por si mesmo. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó abra os seus olhos como ele abriu os meus. Que você tenha coragem de buscar a verdade, independentemente do custo, e que você escolha a vida antes que o tempo se esgote. Este é o Rabino David Cohen, e esta, provavelmente, será minha última mensagem pública. Lembre-se do que ouviu hoje.
Os sinais estão chegando. O tempo é curto. Escolha sabiamente. Que testemunho impressionante! O rabino David Cohen arriscou tudo para compartilhar essa mensagem. E agora, cabe a cada um de nós refletir sobre ela. A Bíblia nos alerta, em Zacarias capítulo 12, versículo 10. Olharão para mim a quem traspassaram e chorarão por ele como se chora por um filho único. Os sinais que ele mencionou já começaram a se cumprir. E o tempo está se esgotando. Se este relato mexeu com você, não ignore esse chamado. Pegue as Escrituras, leia com novos olhos e busque a verdade por si mesmo. Muito obrigado ao rabino David Cohen por sua coragem em compartilhar essa experiência. E a você que assistiu até aqui, que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó ilumine o seu caminho e traga discernimento ao seu coração. Nos vemos no próximo vídeo.